Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade no conteúdo falando do efeito da variação da temperatura nos corpos. E aí nós vamos fixar principalmente em um efeito, que é a dilatação térmica, que é algo que vocês conhecem, já ouviram falar bastante. E apesar de ser relativamente simples em termos de tratamento matemático, é extremamente importante para a gente levar em consideração em alguns ramos de pesquisa de ciência dos materiais, principalmente. Especialmente quando a gente trata de materiais para ser aplicados em sistemas biológicos, como por exemplo no corpo humano. O que eu quero dizer é o seguinte, imagina que a gente tem a ideia intuitiva, vocês já estudaram isso lá na infância de vocês, de que quando a gente aquece um corpo, as dimensões dele vão mudar, certo? Então, se eu tenho um aquecimento, eu tenho um aumento da dimensão daquele corpo, na maioria dos casos. A gente vai ver algumas exceções, a água é o exemplo clássico disso, mas a grande maioria dos materiais tem esse efeito de aumento de temperatura, ter como resultado um aumento na dimensão, ou nas dimensões daquele material, certo? E aí, se a gente for pensar no nosso corpo humano, a parte do corpo que talvez seja a que sofre maior variação de temperatura ao longo do dia é a boca, porque a gente come comida quente, bebe bebida gelada, come sorvete, come um salgado quente, então ele está sempre esquentando e resfriando, certo? E um material que a gente coloca na boca externo, artificialmente, por conta de tratamento dentário, é aquele que vem na obturação. Então, assim, nós tiramos uma parte do dente, aquela parte cariada, e colocamos um material ali de obturação. Pensa comigo que a proporção com que aquele material utilizado na obturação ele se expande ou se contrai com a variação da temperatura não pode ser tão diferente do dente, assim. Na verdade, o ideal é que seja igual. Porque se ele se expandir mais do que o material do que é feito o dente se expande, no momento de aquecer, que a boca é aquecida, ele vai estourar o dente. Obviamente, ele vai se expandir mais, então ele ou vai se deformar ou vai estourar o dente. E a mesma coisa o inverso. Se ele se contrair mais do que o dente se contrai, no momento de resfriar a boca, no momento que a boca se esfria, ele ia ficar solto ali dentro e ia gerar uma dor bem desconfortável, certo? Então, assim, precisou-se ter um material que ele tivesse uma resistência mecânica interessante e tivesse coeficiente de dilatação térmica próximo do dente. Por isso que durante muitos anos a gente fez uma amálgama que era composta de mercúrio, que é um elemento extremamente tóxico. Mas, assim, a questão do risco-benefício seria mais benéfico utilizar aquele composto, mesmo sendo ele composto de mercúrio. Hoje já tem algumas resinas poliméricas, várias resinas poliméricas que têm essa característica de resistência mecânica legal e comportamento térmico, propriedades térmicas também interessantes para ser aplicado em obturação. E mesmo quando a gente pode pensar em chapas metálicas aplicadas nos ossos, por exemplo, chapa de titânio, da mesma forma, ele não pode se expandir mais do que o osso se expande no processo de aquecimento ou contrair mais no que resfria. Nós estamos próximos do ideal, mas não estamos no ideal. E quem sofreu algum acidente, tem alguma chapa no material, sempre que tem variação de temperatura, mudança de tempo, sofre uma dorzinha. E você deve ter tido contato com alguém que tenha passado por esse problema. E isso é consequência direta da dilatação térmica. Bom, como eu falei, vocês já viram, a variação da temperatura ela tem como consequência a variação do volume dos corpos, certo? E aí, falamos alguns exemplos, mas vamos tentar verificar isso quantitativamente. Como que a gente pode tratar esse processo de forma quantitativa? Então, eu coloquei aqui, de forma idealizada, imagina uma barra de comprimento em apenas uma dimensão, vamos tratar inicialmente, depois a gente pode expandir isso, mas que ela tem um comprimento igual a L0. E aí essa barra sofre um aquecimento, uma variação de temperatura ΔT positiva, maior do que zero, e vai se expandir. Essa expansão, como a gente vai ver, ela ocorre em todas as dimensões, mas a gente pode analisar cada uma delas independentemente. Então, nessa dimensão vai ter um comprimento final L, que é igual o inicial, L0, mais o tanto que ele se expandiu, um ΔL, certo? Vamos tentar pensar intuitivamente com o que vai estar relacionado matematicamente a esse ΔL. Vamos pensar aqui. Imagina que eu tenho duas barras que estão na mesma temperatura inicial, feitas do mesmo material, porém uma tem um comprimento maior do que a outra. Vamos supor que uma tem 10 centímetros, a outra tem 1 metro de comprimento. E as duas sofrem a mesma variação de temperatura. É lógico da gente pensar que aquela barra maior ela vai sofrer uma maior variação do comprimento do que aquela barra menor. Concorda?
Porque se essa variação fosse a mesma, aquela barra menor ela ia ter proporcionalmente um aumento muito maior, que não faria sentido, ideologicamente falando. Concorda? Então a gente pode pensar que essa variação do comprimento, por conta de uma variação de temperatura, é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, para um mesmo ΔT, quanto maior L0, maior o ΔL. É isso que está escrito aqui, certo? E aí imagina que eu tenho uma barra. Duas barras da mesma temperatura inicial, mesmo comprimento inicial e mesmo material. E essas duas barras vão sofrer variação de temperatura, porém uma vai sofrer o maior ΔT do que a outra. Qual delas vai ter a maior variação no comprimento? Também é lógico da gente pensar que aquela que sofrer maior variação de temperatura vai sofrer uma maior variação no seu comprimento. Concorda? Eu quero dizer o seguinte, que essa variação no comprimento ΔL também deve ser proporcional à variação de temperatura ΔT. Certo? Portanto, quanto maior o ΔT, maior o ΔL para um determinado material. Certo? Bom, o que temos ali é uma expressão de proporcionalidade. Não tem mais nenhuma variável para a gente colocar ali, pelo menos no primeiro momento. E aí a gente pode pensar, então, para eu sair de um sinal de proporcionalidade, matematicamente falando, e chegar no sinal de igualdade, o que a gente faz? Nós podemos adicionar uma constante de proporcionalidade. Então eu posso reescrever essa equação como sendo ΔL igual a L0, a constante de proporcionalidade alfa, que eu vou falar sobre ela já, vezes ΔT, certo? E aqui eu tenho a relação quantitativa da variação do comprimento de um determinado corpo por conta da ação de uma variação de temperatura, certo? Sendo que essa constante de proporcionalidade alfa é o que a gente chama de coeficiente de dilatação térmica. Nesse caso aqui, como a gente está tratando de apenas uma dimensão, falando de apenas numa dimensão, então nós tratamos isso aqui como uma dilatação térmica, ou coeficiente de dilatação térmica linear. Beleza? Bom, vamos pensar aqui uma coisa. Eu tenho dois materiais, aquelas mesmas condições, materiais a mesma temperatura inicial, mesmo comprimento inicial, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura, porém são dois materiais de composições diferentes. Então, ao sofrer a mesma variação de temperatura, é lógico da gente pensar, até pelos exemplos da ideia do corpo humano que eu falei aqui antes, que a variação no comprimento delas vão ser diferentes. Concorda? Consequentemente, a única coisa que pode ser diferente aqui para diferentes materiais é o alfa. Então, o que a gente está dizendo é que esse alfa, o coeficiente de dilatação térmica linear, ele é uma função do material. O que eu quero dizer com função do material é que cada material vai ter um valor específico seu, numericamente falando. Beleza? E para ser mais exato, esse valor de alfa também é função da temperatura. Porém, para fins práticos, a gente considera essa dependência. Então, nós consideramos que o valor de alfa ele é independente da temperatura. Tudo bem? Vamos pensar aqui em termos de dimensão, em termos dimensionais. Qual que seria a unidade daquele alfa? Se a gente fosse isolar o termo ali na equação, como é que ficaria? Vou utilizar esse espaço aqui do quadro. O alfa ele pode ser escrito como ΔL sobre L0 dividido por ΔT, certo? Por que eu escrevi assim? Na verdade, o L0 não estaria aqui embaixo, porque ele está passando dividindo aqui. Só que eu escrevi assim para mostrar que o alfa ele representa o aumento proporcional do comprimento daquele corpo por unidade de variação de temperatura, certo? Bom, aqui em cima, esse termo ele vai ser adimensional, porque o ΔL e o L0 vão ter as mesmas unidades, então vão ser canceladas. Consequentemente, a unidade de alfa ela vai ser o inverso da unidade de temperatura, que é o V-1, certo? E por conta do fato de que isso aqui está sendo falado para uma variação de temperatura, e a variação de temperatura, numericamente falando, em Kelvin e graus Celsius é a mesma, então é comum também o alfa ser expresso em graus Celsius a menos 1. Certo? Numericamente, essas duas unidades vão ter o mesmo valor. Tudo bem? E só tem o mesmo valor porque a gente está falando de uma variação de temperatura e não de temperatura no ponto. E é importante chamar atenção para isso.
Beleza aqui, pessoal? Então essa aqui é a equação que rege a variação do comprimento de um corpo, pensando em uma única dimensão, depois a gente vai expandir isso, dado uma variação de temperatura. Certo? Bom, como eu falei, essa variação de comprimento, ela ocorre em todas as dimensões. Se eu pensar, por exemplo, uma placa com um furo no meio, e vamos imaginar que essa placa tem as dimensões L1, 0 nesse eixo, L2, 0 nesse eixo, e tem um furo ali no meio que tem um diâmetro D0, certo? Quando eu aqueço essa placa, por conta do aumento em todas as dimensões, ou seja, L1 vai aumentar, L2 também vai aumentar, a consequência disso é que o diâmetro daquele furo no meio também vai aumentar, certo? Isso aqui é muito comum, levar ao erro da gente pensar, como ele está se expandindo aqui, então aquele furo vai diminuir, vai ser comprimido, porque ele vai estar se expandindo. Só que expansão é diferente de crescimento. O que eu quero dizer é o seguinte, a matéria que está ali, a quantidade de matéria que está ali dentro é a mesma. Então não tem como ele se expandir e ainda assim preencher aquilo, não faria sentido. Eu acho que a melhor analogia que a gente tem aqui é quando você pega uma bexiga, aquele pedaço de borracha da bexiga com furo no meio, e você estica na mão. Aquele furo ali no meio ele também vai aumentar. Se você tiver um furo no meio dessa bexiga, obviamente, ele também vai aumentar. Eu acho que essa é a melhor analogia. Então a lógica que a gente desenvolveu aqui, ela é válida lá. Por exemplo, eu posso escrever que o ΔL, seja ele nessa direção ou nessa, vai ser igual a L0 alfa ΔT, certo? E a mesma coisa, eu também posso escrever que o ΔD, que seria a variação do diâmetro, que também é algo unidimensional, o diâmetro, a gente está falando de uma objeção, então não estamos falando da área ali, então eu posso escrever da mesma forma. O ΔD vai ser D0 alfa ΔT. Beleza? E aí a gente consegue calcular, dadas as condições aqui, se nós tivéssemos, calcular os dados finais a partir do inicial, certo? E só como um desenvolvimento matemático a mais aqui, para a gente ver onde a gente pode chegar, a gente está falando ali, ó, que ΔL é igual a L0 alfa ΔT. O delta é um símbolo que vocês utilizam desde a infância de vocês, significa final menos inicial, certo? Então eu poderia abrir isso aqui e escrever L sem símbolo como sendo o L final menos o L0, igual a L0 alfa ΔT. E aí se eu quiser isolar o comprimento final, é só eu passar esse cara para o outro lado, como é que vai ficar? L0 mais L0 alfa ΔT, ou ainda, se eu quiser colocar ele em evidência, vai ficar 1 mais, vai ficar L0 e multiplica 1 mais alfa ΔT, certo? Então isso aqui são formas diferentes de representar a mesma equação, que é a análise quantitativa que a gente fez da dilatação térmica. Beleza, pessoal? Bom, dado isso, vamos ver esse exemplo aqui para a gente tentar aplicar isso que a gente desenvolveu num caso matemático. Então, ó, eu tenho uma situação em que trilhos de trem são feitos de aço, eles são colocados ou montados quando a temperatura é de 0 graus Celsius. Mas naquela região, a temperatura máxima atinge 42 graus Celsius. Portanto, obviamente, aquele trilho de trem ele vai se expandir, correto? Aí a questão é, se eu tenho cada seção do trilho de 12 metros, qual que deve ser o espaçamento entre eles nessa temperatura de 0 graus Celsius, quando eles estão sendo instalados, para quando atingir a temperatura máxima da região, eles apenas se toquem. Certo? Por quê? Se o espaçamento for pequeno, menor do que o necessário, quando atingir aquela temperatura máxima, vai começar a ter tensão entre eles e eles vão se torcer todos, eles vão se deformar, certo? Então o espaçamento ele tem que ser tal, de modo que quando aquela temperatura seja atingida, eles apenas se toquem, da forma como está representado aqui na figura, beleza? Para resolver isso, a gente precisa de uma informação que é o coeficiente de dilatação térmica linear do aço. Bom, o alfa do aço, ele tem um valor de 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então vamos calcular aqui, utilizando esses dados, a resposta desse exercício, e aí depois a gente discute esses valores. Bom, se eu tenho o aço com o comprimento inicial dele, L0
de 12 metros e eu sei o alfa de 11 vezes 10 a menos 6. Vou botar Kelvin menos 1, porque eu sei que eu tenho delta T de 42 kelvins. Ou eu poderia colocar graus Celsius a menos 1 e o delta T de 42 graus Celsius, daria no mesmo, certo? E aí eu consigo diretamente calcular qual que é a variação do comprimento dele quando a temperatura atingir a temperatura máxima, certo? Só aplicar os dados lá. Vai ser 2,0 metros vezes 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 vezes 42 graus Celsius, ou Kelvin, como eu falei. Bom, o grau Celsius cancela, com esse aqui é menos 1, tá no denominador, né? E aí vai sobrar só metros, que de fato é a unidade daquilo que nós estamos procurando. Então está tudo correto aqui. Eu tenho esse resultado aqui, deixa eu encontrar. Bom, fazendo aqueles cálculos ali, isso aqui vai dar 5,5 vezes 10 a menos 3 metros, ou 5,5 milímetros, certo? Bom, mas olha só, tá aqui, ó, eu tenho aquela situação lá, eu quero saber esse espaçamento. Eu estou falando que a barra ela vai se expandir em 5,5 milímetros, só que a barra que está do lado também vai se expandir. Então significa que o espaçamento aqui tem que ser o dobro daquele lado? Não. Por que não? Porque essa expansão, essa dilatação, como eu falei, ela ocorre em todas as dimensões. Então, se eu for pensar que ela está se expandindo simetricamente, ela vai se expandir a metade de 5,5 para um lado e a metade para o outro, se a gente fosse pensar num caso ideal, certo? E a mesma coisa da outra barra. Portanto, aquele espaçamento ali tem que ser exatamente o tanto que uma se expande. 5,5 milímetros. No mínimo, para que ao se atingir aquela temperatura, eles apenas se toquem. Na verdade, tem que ser um pouco maior, porque o próprio movimento do trem, o atrito, gera calor e faz com que ele se aqueça acima dessa temperatura. Mas, no mínimo, tem que ser aquilo ali. Beleza? Chamar a atenção num ponto aqui. Repare bem que ó, o comprimento inicial dela é de 12 metros. E a variação, ao sofrer uma variação de temperatura de 42 graus Celsius, a variação do comprimento é de apenas 5,5 milímetros, pouco mais que 5 milímetros. Muito, muito, muito menor do que o comprimento inicial dela. Certo? Então, assim, dilatação térmica é muito pequena, mas existe. E existe e tem que ser levado em consideração. Se vocês olharem aí nos livros, tem vários exemplos de quando isso não é levado em consideração e geram problemas sérios, catástrofes absurdas. E se não tivesse sido levado em consideração ao se preparar o material de obturação, ia ser uma dor que não daria para aguentar. Vocês podem imaginar o que eu estou falando. Certo, pessoal? Bom, por enquanto é isso. Daí depois a gente continua verificando mais dimensões, expandindo essa ideia para corpos com mais dimensões.